Sou Eliane, sou lá do Fórum de Transporte de Diadema e é uma honra estar aqui nesse programa, mais uma quarta-feira. Bem, eu venho falar sobre cultura. Hoje, na era da tecnologia, a internet praticamente é a base de tudo para nós, cidadãos, para os jovens, né? E vendo uma entrevista da Rede Globo essa semana, que tem Wi-Fi nas praças, né? E ela foi fiscalizar a velocidade do Wi-Fi que tem na praça pública, né? E eu fico me perguntando, por que ela não vai fiscalizar quem realmente, de fato, fornece a internet? Porque a Vivo Telecomunicações, ela é uma verdadeira, como eu posso falar, estelionata. É uma empresa que faz o verdadeiro estelionato, que ela pega um serviço e faz outro, que o cidadão que paga suas contas em dia recebe inúmeras ligações dos meses anteriores, falando que continua devendo, a velocidade das internets de 4, 5, 6, 7, 8 mega não funciona, que em Diadema tem moradores que moram na rua Presidente Prudente, que moram lá na rua Presidente Venceslau, no sítio Joaninha, na Vila Iguaçu, lá eles não fornecem, no bairro do Serraria também, lá eles não fornecem internet. E por que a Rede Globo não vai lá fiscalizar dessa empresa o porquê que ela não fornece a internet? E fora que no Código de Defesa do Consumidor, a venda casada é crime. Para você ter direito à internet, você tem que aderir à linha telefônica. Isso eles não veem, mas tudo bem. E voltando na base da cultura, lá em Diadema, no Teatro Clara Nunes, para um jovem ver uma apresentação do Frozen, do Ari Toledo, né, e de muitos outros artistas, coisas que não vão muito para nossa cidade, pagam-se em média R$80. Aí as crianças pagam 40 e os adultos têm que pagar os 80 fechado, né? E isso também não é um estelionato? Isso também não é uma extorsão? Nós, moradores, usuários da cultura, né? Usuários do teatro, como que nós vamos usar um teatro, ver uma peça, sendo que nós temos que desembolsar R$40 para as crianças, mais 80 para os adultos? Fica difícil. Quem tem 4 ou 5 crianças? Hoje, com essa violência que está havendo contra as crianças, eu faço uma pergunta: qual é a mãe que vai deixar as crianças ir sozinha ao teatro? Então, e ontem eu vi um deputado falando que nós somos reféns, né, do PT. Só que em Diadema é uma cidade governada pelo PV, que é o Partido Verde. E nós também estamos sendo assaltados, lesados por esse prefeito, o senhor Lauro Michos, pelo secretário da Saúde, o senhor Gilberto Moura, secretário da Cultura, o senhor Gilberto Moura, que está lesando nós. E a dona Zuleika, que é da Vivo Telecomunicações S.A. Obrigada a todos. Próximo participante, Lenilda Estela Teixeira. Boa tarde a todos. Eu vi no jornal agora uma notícia bem pálida, quase sem nenhuma importância. A notícia que não tem importância nenhuma é de uma escola que está sem aula, já vai fazer um mês, Escola de Ensino Fundamental Primo Pascoli Melari, da Zona Leste, por causa do rodoanel que está sendo construído nas imediações. E essa escola de ensino fundamental está apresentando rachaduras, pequenas rachaduras em alguns cômodos da escola, alguns compartimentos, pequenas rachaduras. Aí qual é a solução? A gente fecha a escola e os alunos ficam em casa. O IPT vem fazer ainda uma vistoria para saber o risco, se a escola oferece risco ou não.
Só que o IPT vai levar, né, sei lá, meses, quanto tempo, para dar o laudo. Enquanto não vem o laudo, as crianças ficam em casa. A solução, né, solução apresentada, que ninguém sabe se vai ser cumprida, eu provavelmente não, é que essas crianças serão redistribuídas nas escolas da vizinhança. Escolas que nem tem vaga para quem está lá, com filas quilométricas, e que agora só pode ter 25 alunos por sala. Imagina 1.200 crianças sem escola, por causas assim, banais, né? A escola só corre o risco de cair em cima de 1.200 crianças. Só agora eles perceberam, só agora notaram. Então a imprensa, eu não vejo a imprensa fotografar a escola, nem falar com tanta paixão. Eu queria ver o Datena falar apaixonado, eu queria ver o Marcelo Rezende, eu queria ver todo esse pessoal do jornalismo carniça na frente da escola e dizer: é um absurdo colocar quase 1.200 crianças na rua, porque a escola está com as rachaduras, que eu acho que nem é tão grande assim. Os professores, beleza, eles continuam recebendo seu salário no fim do mês, mas quem leva a pior é sempre o aluno. Então eu vejo uma campanha maciça do jornalismo, principalmente da Record. Esse ódio que eles têm de criança e de adolescente, eles falam com tanta força, tão constantemente, que o povão que assiste esse programa funciona assim como um mantra na cabeça do povo. O culpado da violência é a criança, o culpado da violência é o adolescente. O adolescente que é o problema, o aluno é o problema da escola e o adolescente é o problema do Brasil. Então a gente tem que dar um jeito de tirar isso para que escola, afinal de contas. Ninguém está preocupado. 1.200, quase 1.300 alunos sem aula, ninguém divulga. 30 segundos. Ninguém divulga. É uma notícia pálida. Só quem interessa, como eu, de assunto de educação, vai lá: opa, quer ver mais uma escola fechada? É isso aí, seu governador, seu prefeito, autoridades, imprensa. Está aí a situação. Obrigado. Leonilson Queiroz. Muito boa tarde, meus companheiros e companheiras que participam desse programa Assembleia Popular. Hoje eu quero falar da questão da importância das mídias sociais, dessas mídias alternativas. Que nós sabemos que no Brasil existe um monopólio do conhecimento, né, pelos meios de comunicação de massa, principalmente rádio e TV, que estão nas mãos de alguns no Brasil inteiro. Então, graças hoje à internet, nós temos aí a opção das mídias sociais, né? No entanto, a coisa não é tão simples quanto parece, né? Eu venho divulgando as imagens a cada orador aqui do programa Assembleia Popular, porque eu vejo que aqui tem oradores de primeira linha. Temos apresentadores, tem pessoas, e são pessoas que têm conteúdo até para a TV e não fica devendo para nenhuma TV, né? Mas ao invés do interesse da população, hoje a televisão, ela banaliza a parte do conhecimento, transforma, né, aquela pessoa em um verdadeiro imbecil. Para quê? Para ela vender o serviço com seus especialistas. Então eles convidam lá o cara que vai falar como você deve vestir, o que você deve vestir, como você deve pensar, como você deve agir, enfim, te empacota, né? E aqui eu vejo pessoas que têm conteúdo para um espaço que está morrendo o conteúdo. Então eu acho importante fazer esse trabalho de comunicação, principalmente de divulgação, porque aqui temos pessoas que têm talento. Então eu faço isso de forma voluntária, alguns companheiros até me ajudam em relação a gente estar melhorando, está cada vez mais caminhando, né? Quando eu me coloquei nesse projeto, preferi fazer um projeto de mídia alternativa, sem venda de espaço para mulher, essas coisas, para a gente conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível. Hoje a televisão brasileira está horrível.
Há pouco tempo atrás, vimos lá uma apresentadora no SBT que a menina não conseguia abrir o programa, não conseguia memorizar a vinheta de abertura do programa. Porque era uma dançarina, a coisa dela era outra. Né? E de tanto povo bater nela, o padrinho dela, vocês estavam tirando, falou, não tem condições. Né? Então você vê uma televisão feita por pessoas, por meia dúzia, que pensa, né? E o resto só obedece, não tem conteúdo, não agrega valor nenhum. Né? E a internet está caminhando para o mesmo rumo. Quando você abre o Facebook, seja lá o que, você só vê pessoas sendo degoladas, pessoas ofendendo outros, se não é pela questão da raça, é pela questão da religião, é pela questão de várias questões. Então, na internet, nós temos que se apropriar dela e produzir conteúdos para essa internet. E eu acho que aqui na Assembleia Popular é uma grande nascente de conteúdos. Então, hoje eu quero dar parabéns a cada orador desse programa. Estou divulgando esse programa nas redes sociais. Quem discordar, só falar que eu faço a edição e não coloco a pessoa. Mas, de toda forma, sem tirar nem pôr, eu quero dar meus parabéns a cada um de vocês. Muito obrigado. Próximo participante, José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde. Esse nosso cartaz é uma mensagem à juventude. Lá pelos anos 60 teve um cantor que lançou essa frase aí, não confie em ninguém com mais de 30. No entanto, o que a gente vê é que os conservadores e retrógrados estão querendo cooptar nossa juventude para levantar a bandeira deles, para garantir os recursos econômicos e financeiros do país para os seus bolsos. Segunda-feira próxima passada, no Roda Viva, apareceu o Dr. Paulo Rabelo de Castro, presidente do Movimento Brasil Eficiente, denunciando uma das coisas que é gravíssima no nosso processo de condução da economia e no gerenciamento do orçamento público federal, estaduais e municipais. Ele denuncia que a lei de responsabilidade fiscal, badalada para não dar aumento para servidor público, para não investir no social, para fazer ajustes fiscais, que é o artigo 67, que propõe a necessidade de um conselho gestor. Há 15 anos, o legislativo brasileiro, o Congresso, não regulamenta isso, o que propiciaria uma fiscalização efetiva dos recursos orçamentários. E no artigo 68, aqui é um recado para os jovens, temos lá a garantia do Fundo de Previdência Social, que não está regulamentado também. E agora vem, por exemplo, o fator previdenciário, dizendo que em 2060 vai custar 2 trilhões, em 2025 são 130 bilhões, e que não tem dinheiro para isso. É uma babaquice. E o jovem tem de ser revolucionário, porque quem tem mais de 30, me incluo entre eles, embora tenha a cabeça de uma pessoa revolucionária jovem, porque muitas das coisas que pleiteei na minha juventude até hoje não se realizaram, e nós temos que orientar nossa juventude para uma boa educação. Foi falado aqui na greve dos professores. É uma meia dúzia de babaca que não consegue, através do seu sindicato, regulamentar o Plano Estadual de Educação. Porque aí nós teríamos a possibilidade de resolver e denunciar o governo e aqueles que estão na área da educação, de que não querem resolver o problema porque queremos uma juventude iletrada, analfabeta, porque querem manter nossa juventude refém.
Então, nós aqui denunciamos e dissemos: juventude, façam e criem o seu espaço. Deem uma banana para aqueles que querem conduzirem vocês como uma matilha ou então como um grupo de bois amestrados por matador. Muito obrigado. Eu como camarão, eu pago o camarão e não pergunto se o camarão gosta de mim. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Deputado Luiz Carlos Godin, nossas saudações da nossa OIPALPO, que realizou o evento do ano da língua portuguesa, o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Vossa Excelência foi condecorado com este troféu, este diploma de comendador da OIPALPO Nalipo. Honra a quem tem honra, segundo os preceitos bíblicos. Nós reunimos aqui, nos 2 eventos que fizemos, com a ajuda de Deus em primeiro lugar, e dos amigos, os verdadeiros amigos, mais de 900 pessoas. Primeira parte, o encontro da psicanálise positiva com o professor Eduardo Cassaroto, da Universidade de Campinas. Depois, às 20 horas, a entrega das comendas ao comendador Luiz Carlos Godin, deputado estadual, comendador Maurício Pirillo, a doutora Sara Gelsi Flores de Santa Catarina, Eduardo Cassaroto, Jorge Manuel de Oliveira, Patrício lá de Portugal, o jornalista Rodrigo Pardi, o Dr. Marco Antônio Asco, que esteve aqui presente, e também o Dr. César André Marchetti e o Dr. Clóvis Aguiar Júnior, além do vereador lá de São Caetano, que muito nos honrou, o nosso querido Dr. Jorge Martins Salgado. A língua portuguesa está sendo muito bem representada pela OIPALPO, que é a Ordem Internacional dos Parlamentares da Língua Portuguesa, e pela NALIMPO, que é a Nação da Língua Portuguesa, do qual eu tenho a honra de presidir em 10 países da língua portuguesa. E para finalizar a minha fala, eu quero dizer, Manuel, que eu moro em favela também. Moro em favela sim, e não me envergonho. É melhor morar em favela do que ser ladrão e estar preso no exterior. Ora, bem da verdade, eu diria, como diz o grande pensador japonês, o Takashi Takanaka, Domo arigatou gozaimasu, onegai shimasu akito shi, kiromo da kashita no kamino, haidomo, arigatou gozaimashita. Em outras palavras, tudo 30 segundos. Sonho. Temos que sonhar em ser grande, mas não podemos jamais pisar no nosso próximo e destruir o nosso próximo. Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade, onde aqui estarei como parlamentar desta tribuna popular que leva a fala 3 milhões de brasileiros semanalmente. Muito obrigado, o pior cego é o que não quer enxergar. Próximo participante, Nesionete Honorato Amorim. Olá, boa tarde aos amigos, companheiros aqui, liderança presente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por Deus ter nos dado a saúde e também agradecer aqui, parabenizando aqui a nossa jornalista Bruna, né? O colega nosso também da mesa aqui, o assessor da Bruna, né? E quero dizer que sou presidente da Associação de Moradores do bairro Estela Azevedo, cidade Ariston, município de Carapicuíba, Amorim do Ariston. Estou aqui para reivindicar aos senhores governantes as reivindicações daquela comunidade ali do bairro Ariston, município de Carapicuíba, senhor governador Geraldo Alckmin, e também aos senhores deputados desta casa de lei. Esse presidente tem feito as reivindicações na questão do Viva Leite. A inscrição foi feita 10.652 no ano de 2013, novembro de 2013.
Então, esse presidente faz essa solicitação nessa Casa de Lei para que seja feito esse corrigimento, que o programa Viva Lei não foi entregue ainda para essa entidade, e quero saber o motivo. Secretaria de Desenvolvimento e Abastecimento Pro Viva Leite. Gostaria que os senhores deputados desta Casa de Lei, principalmente o nosso deputado do estado, do município de Carapicuíba, o senhor Marcos Neves, também que faça também esse corrigimento. Tenho o maior carinho por o nosso deputado, foi eleito por 105 mil votos ali naquele município, e que essa entidade, Estela Azevedo, ela é uma entidade séria e digna. Temos o CNPJ, temos a utilidade pública, enfim. A segunda reivindicação, senhores deputados e senhor governador, é sobre a abaixo-assinada da comunidade ali da Estela Azevedo, ali do bairro Ariston, para fazer uma abaixo-assinada de 150 assinaturas para construir uma guarita comunitária da Polícia Militar, dando mais segurança àquela escola Maria Marques de Noronha, que ali os professores, a diretora passa uma calamidade ali em questão de desrespeito com os usuários. Isso eu não me envergonho e não tenho reprisão. O Amorim, no bairro Ariston e no município de Carapicuíba, não vou generalizar, mas os 500 mil habitantes de Carapicuíba, a maioria conhece esse líder comunitário. Então pedimos a gentileza a esses senhores deputados estadual desta casa que aprova esse projeto que se encontra com o nosso deputado Marcos Neves aqui nessa Casa de Lei. Eu peço também a reivindicação com a comunidade do bairro Ariston, um programa que nós temos 30 segundos. desde fevereiro, 21 de fevereiro de 2015, o programa Minha Casa Minha Vida, entidades, que a nossa presidente Dilma, ela também inclua também as 700 famílias que estão nesse movimento, junto com o governo do município de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro Silva. A partir do mês que vem, esse presidente, com essas 700 famílias, nós vamos fazer as nossas reivindicações, seja ela com o movimento social pacífico, para que seja conseguida. A moradia é um direito de todos, a moradia digna. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Próximo participante, Braz Antônio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns para a menina que apresenta o nosso programa, com muita alegria, né? Que faz animar mais o nosso programa. Eu quero falar sobre o PSDB. Eles sempre falam que enquanto eles for oposição nesse país, os corruptos vão para a cadeia, né? Eles vão investigar e vão prender os corruptos na cadeia. Que beleza, né? Quem estava falando isso era aquela deputada Mara Gapim, né? Enquanto ela estiver no poder, vai ser posição do governo Dilma para prender os corruptos na cadeia. Beleza, né, rapaz? Eles prendem, né? Porque eu fico assim admirando no governo dele, será que não existia corrupção? É o estado de São Paulo, meu companheiro. É um estado destruído. O poder econômico está tudo na mão. O poder econômico do estado de São Paulo está tudo na mão do capitalismo, companheiro. É banqueiro, é as prestadoras de serviço, tudo na mão dos banqueiros, está tudo na mão do capitalismo. Não tem mais solução. É o poder econômico que manda em São Paulo. Agora eles querem infiltrar com o poder econômico dentro da Petrobras. As empresas daqueles grandão infiltrou lá dentro, desviando verba, né? E sucateando toda a nossa Petrobras, por isso que teve esse aumento desastrado de gasolina, de energia, tudo culpado ao sistema da oposição do PSDB, criticando, investigando a nossa Petrobras. Aí aumentou gasolina, aumentou gás, aumentou energia, e o governo deles é sempre beleza. Quando eles governavam esse país,
Na calada da noite por dia, 2, 3, 4 estatais desapareciam do cenário de nosso país. Que foi aquele desemprego em massa, companheiro, que aconteceu em nosso país. Que nem emprego nós não existia mais, nosso trabalhador. Aquela nossa siderúrgica foi tudo entregue. Aqueles brasileiros ali do sul de Minas fez uma maior migração lá para o México para tentar atravessar o rio para entrar nos Estados Unidos para tentar uma mão de obra clandestina, que no nosso país já não existia mais mão de obra. Eu quero dar um alô para a Rede Globo pelaquela novela. Nós não queremos mais Rei do Gado, não, companheiro. Nós queremos aquela novela, que eles botam aquela novela, né? Aquela novela que tem aquela migração. Como é que aquela novela era? Imigrante? América ou imigrante? Oi? América ou imigrante? Não, a novela lá, aquela novela que tem na Globo lá. 30 segundos. A imigração dos brasileiros lá as Américas. Voltar às Américas de novo para poder passar para eles ver a imigração que tinha de nós brasileiros dos Estados Unidos. Era as Américas, né? Mas não quer mais Rei do Gado, não. Volta aquelas Américas para ver o desastre que acontecia em nosso país. A imigração do brasileiro para fora de outros países. Obrigado. Eu quero homenagear em Diadema por ter uma mulher das qualidades da Maria Helena. Se a mulher brasileira fosse igual a Maria Helena, essa casa aqui não seria um rancho da elite. Tanto é que aqui é um rancho da elite. O Dr. Vadão promoveu aqui um evento, dia 11, o qual fiquei sabendo que um professor da USP veio e fez um lindo pronunciamento referente à língua portuguesa. Essa casa não divulgou, não publicou. Outra coisa, se não é o PT, e não é o meu partido, eu não sou do PT, mas se não é o PT, nós não teríamos resgatado esse espaço para falar alguns instantes. Daí um companheiro que traz um conteúdo de relevância à cultura, por ter chegado 30 segundos, não pode falar. O nosso tempo é limitado. Mas isso aí é graças à ausência do povo na política. Tanto é, a elite é tão inteligente que encontrou o culpado de tudo. Um país em juiz foi preso, algemado. Um país que tem preso, pego com carro roubado. Um país que coronel manda matar juiz. Ah, mas estou achando um culpado, é os menores, as crianças. Se não fosse o holofox da ignorância desta maldita elite, ninguém sabia que os adolescentes, filhos de pais roubados, enganados do seu salário, inclinados a serem jumentos adestrados, que a imprensa não revela nada que possa nem sequer o sopro do cascalho penetrar na veia do cérebro, mas quer que essa criança seja mais honesta do que um grande. Um país que tem um ex-governador do maior estado da nação preso na Suíça por não ter conseguido ser honesto, no qual o tema é uma honra que foi uma advogada de acusação contra mim. 30 segundos. Mas essa elite, que essa casa é o rancho deles, esta elite é consagrada
está encontrando os culpados, são os adolescentes. Muito obrigado pela atenção. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai, Deus, Pai nosso, como é chamado na oração, por mais essa oportunidade que Ele está nos dando de nos trazer, né, essas mensagens extraordinárias, precisam, todos que estão nos assistindo. E também agradecer a Deus pela presença da jornalista Bruninha, jovem, no qual o tema hoje é sobre jovem, não assim como era, né, como eu que fui, mas sim os demais. E quero agradecer a presença de todos os colegas que aí estão. Quero dizer que quero parabenizar também o Leonildo Queiroz, extraordinariamente. Aliás, os demais todos foram incríveis, e é assim que nós temos que ter. E eu quero parabenizar o deputado federal, hoje presidente na Câmara do Deputado, Eduardo Cunha. Por quê? Vou citar como autor de várias leis, inclusive na minha época não foi fechada nenhuma escola, além de outras leis, por ele decidir que seja aprovado as leis sem a presença dos jovens. Quero dizer que eu hoje passei das idades, de todas as idades, de 0 a 60. Então, de 0 a 60 eu posso falar. Quero dizer por quê? Porque é uma juventude que no qual eu não contribuí, que leva, que não chama o pai e a mãe de senhor e de senhora. Uma juventude que leva o seu país aos primeiros lugares em abandono de escola. Uma juventude que leva o seu país em primeiro lugar em consumos de droga. Uma juventude que leva o seu país em primeiro lugar em lotação de cadeia, aonde eu nunca estive uma hora, e nem os meus filhos, com 20, 24 e 28 anos, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Uma juventude que leva aos primeiros lugares o seu país em roubo, assalto, furto e assassinato. Além de outros temas altamente negativos. Então, uma juventude que tem uma reputação dessa, não são dignos de ser ouvido, não são dignos de ser respeitado, não são dignos de ser amado, enquanto mantém esses números absurdos. Agora, quando levar esses números a zero, como por mim eles eram zero até hoje, como pelos meus filhos eles estariam zero até hoje, aí sim, e é assim na roça, no sertão do Piauí. E quando vim para São Paulo, o primeiro bairro que eu morei foi o Pinheiros, que não é nenhuma favela. Mas estou há 36 anos morando em favela. Então, não é o lugar que faz as pessoas em meu país, é as pessoas que fazem o país o lugar que mora. Esta sim é uma reflexão para quem tem bom senso, para quem tem competência. E ainda tem mais um número negativo: de cada 5 mães, 2 são mães sem pai, mãe solteira. Isso é de extrema responsabilidade de ambas as partes. Que Deus abençoe. Governador Guiai e a assessora Eliane, todos os presentes, inclusive essa mesa que nos trata com tanto carinho e dedicação. Hoje eu queria falar uma parte de uma música, essa música chama O Homem que Não Tinha Nada, que é do Projota e a Negrali canta. O homem que não tinha nada enfrentou o trem. O homem que não tinha nada tinha tudo: artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver. Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo. E mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. O homem que não tinha nada tinha um trabalho, com um esfregão limpando aquele chão sem fim. Mesmo que alguém sujasse de propósito o assoalho, ele sorria alegremente. O homem que não tinha nada encontrou um homem
que não tinha nada, menos que ele, mas esse tinha uma faca. Queria um pouco daquele homem que não tinha nada, ou seja, o nada que o outro tinha. O homem que não tinha nada, agora já não tinha vida. Então é isso que está acontecendo no Brasil. É a miséria atacando a miséria. E muita gente fechando os olhos. É muita tristeza você ver tanta gente jogada na rua e não ter nada para acalentá-lo. Não é vagabundo não, gente. Às vezes pode até ter, mas a miséria que nós estamos fechando os olhos. Por exemplo, hoje teve reintegração de posse novamente. Vamos nos colocar no lugar desse pessoal, com criança. Criança, daí a nossa PM é obrigada a ir tirar aquelas pessoas por causa dessa lei caduca, que o juiz vai e assina, que eu não sei para que serve essa nossa justiça, que na maior parte das vezes parece que tem os olhos fechados para o povo. Vamos pensar com o coração. Hoje está saindo gente de terreno, de prédio, lá no centro, que foi invadido. Mas a pessoa, será que ela está invadindo? Ela está invadindo porque quer? Será que essa pessoa teve escola, tem comida? E aquelas crianças, elas são vítimas de quem? Aquelas crianças são vítimas do Estado mal gerido. Até nós mesmos, religiosos, vocês podem ir em qualquer culto, em qualquer lugar, ninguém está falando essas verdades que eu estou falando. O padre que fala coisa que eu falo, na igreja eles querem dar mais. Entendeu? Bispos como esse que agora estão dizendo que vai ser santo, aquele era homem verdadeiro. Nós temos aqui um amigo que ele não acredita na religião tradicional, mas ele tem mais fé do que muita gente, que é o Manuel Cruz. E tudo que ele fala, você pode ver que se ele não acreditar em Cristo, o Cristo está falando amém porque ele está falando. 30 segundos. Temos que pensar na população e parar com essa forma de fechar os olhos para esse sofrimento que a população está tendo. Obrigado a todos. Próximo participante, José Bernardo Alves. Parabéns aí pela fala. Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar especialmente sobre o movimento Metrô para Todos. E gostaria de estar me dirigindo não só ao governador do estado, como também ao nosso prefeito Fernando Haddad. Eu gostaria que os senhores observassem onde estão os técnicos que fazem o levantamento da situação do transporte de São Paulo. Não é difícil saber, senhores, se os senhores ligarem na televisão agora, os senhores vão ver que a Zona Sul de São Paulo bate o recorde de engarrafamento 2-3 vezes mais do que qualquer região de São Paulo. Então não precisa especialista para isso. É uma questão de lógica, governador. É uma questão de lógica, senhor prefeito. Porque o povo está ligando a televisão e está vendo isso. Qual é a solução que nós temos? Nós vemos em outras partes de São Paulo, na Zona Leste, do outro lado de lá, como por exemplo na Penha, que graças a Deus tem, não é falta de merecimento, eles devem ter também o transporte metrô e o trem paralelo. Agora, em nossa região, você considerando o triângulo entre Taboão da Serra, Santo Amaro e Embu-Guaçu, 10% do transporte sobre trilho. É lógico que o engarrafamento vai ter cada vez mais. E nós olhamos, vemos cada dia mais, só se vê projeto do outro lado. Eu gostaria que o governador e o senhor prefeito
visse os senhores técnicos, porque não é possível mais um negócio desse. Porque quando é nas eleições, a Zona Sul de São Paulo, a Sudoeste, que se chama a região de Campo Limpo, o pessoal vai lá buscar os votos. Agora, na hora de beneficiar o povo, onde estão os nossos governantes? Para não dizer que eu só vim falar de mal, eu quero parabenizar o trabalho conjunto do senhor governador com o prefeito de São Paulo na carteirinha do idoso. Ali os senhores estão dando uma lição de democracia, de que a eleição acaba no dia que termina, a eleição acaba, a disputa, quando termina a eleição. Dali para frente, os senhores são representantes do povo, independente de partido político. É só isso e por hoje, muito obrigado. Próximo participante, Adilson Souza. Boa tarde, quero cumprimentar a bancada, cumprimentar o plenário na pessoa do Fernando Pena, que é da SP Trans. Muito obrigado por sua presença aqui hoje. Quero também expressar a minha tristeza, porque ontem foi aprovado em primeira etapa o maior retrocesso político e social no Brasil. Ontem, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é a questão que deve ser votado hoje em uma comissão, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, atacando o problema, mas não resolvendo a causa do problema, né? Hoje, os deputados acreditam que você reduzindo a maioridade penal, ela vai resolver todos os problemas, né, que é um problema social do Estado, é falta, é ausência de políticas públicas. E a outra, eu acho uma das mais perigosas, né, inclusive com argumentos que eu não gostaria de demonstrar aqui, que é a não reserva de 10% do parlamento para as mulheres. Veja, um Congresso que se demonstra totalmente machista. Uma reforma política que beneficia a quem? Uma reforma política onde ela caça os direitos dos brasileiros e brasileiras, a começar inclusive da reeleição que deu certo, a começar do sistema político brasileiro, onde os parlamentares lá querem que você saia com o comprovante das urnas eletrônicas de quem você votou. Que absurdo é isso? Um sistema reconhecido internacionalmente como eficiente. E os nossos parlamentares, eles aplicam e querem nos empurrar a goela abaixo uma reforma política que não interessa a ninguém. Então isso é muito perigoso. Nós vivemos um momento onde nós vamos claramente voltar à ditadura, onde os jovens são perseguidos e cerceados dos seus direitos, onde as mulheres são perseguidas, onde as mulheres não têm espaço de disputa de poder e de igualdade na sociedade. As mulheres são marginalizadas de todas as maneiras. Só porque são mulheres, já não basta ter que cuidar da casa, dos filhos, da família, trabalhar, ainda ela tem os seus direitos cassados por aqueles que elas mesmas elegeram para representá-las no parlamento. E aí a primeira coisa que eles fazem é persegui-las como caça, né? Então, é uma reforma política que eu considero, a meu ver, um retrocesso e um retrocesso social. E o que nós vamos fazer? Porque a sociedade, ela não é consultada. Então essa reforma política, ela não interessa a sociedade, ela só interessa a setores políticos ligados ao presidente Eduardo Campos, que defende, dentre outras coisas, a doação por empresas privadas que não precisam se identificar. É assinar embaixo a corrupção no Brasil. Muito obrigado. Paulo. Eu saúdo todos que me veem por esse canal, é sempre um prazer estar na sua companhia e saúdo os presentes hoje na pessoa do querido participante Padre Ney, viu?
Muito bem, eu queria também mandar um alô aqui, ele me pediu, para o Alfredo Rangel, lá da Vila Monumento, ele que acompanha o programa Assembleia Popular, e essa semana me falou que acompanha todos os participantes. Então, um abraço, Rangel, aí da Vila Monumento. Entrando no tema, olha só, um momento desse, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, andou ventilando por aí a possibilidade da volta da CPMF, o fatídico imposto do cheque que tanto atazanou a vida das pessoas, e o ministro Quioro queria voltar. Rapidamente ele foi abafado pelas pessoas sensatas de plantão, e ele acho que entendeu que não era momento nenhum de se falar em impostos, já que a população mal consegue pagar as taxas obrigatórias, como por exemplo a conta de energia atrasada há mais de 3 meses para a grande maioria da população. Então foi uma ideia infeliz do ministro Quioro em dar essa ideia da volta da CPMF. Agora, o tema de fundo é a greve dos professores com 3 meses que acabou esta semana, sem qualquer resultado. Olha, o que essa categoria tem sido massacrada e espizinhada por governadores do estado de São Paulo é alguma coisa muito triste. Eu me lembro que o saudoso governador Quércia nunca atendeu nada dos professores. Depois o governador Covas fez um abono de assiduidade, alguma coisa. Depois veio o governador Serra e reclassificou os professores temporários de uma forma tão estranha, inclusive mandando para a Assembleia Legislativa, no recesso, o projeto de lei que foi aprovado. Quem tem memória e um pouco de conhecimento pode buscar nos anais da Assembleia e ver como é que entrou esse negócio da reclassificação dos professores temporários no governo José Serra, e criando a quarentena, criando uma série de coisas absolutamente desnecessárias e que gerou esse estado de coisas que nós estamos vendo hoje. Nossa amiga Cremilda me questionou, pediu para mim falar, caso não dê tempo para dizer, como é que ficariam esses professores que foram contratados para suprir os outros professores que estavam em greve? Eles teriam um contrato até 23 de dezembro. Vai continuar, vai parar, vai ter 2, vai ter 1. Esse desarranjo na educação é um negócio muito complicado. Eu já falei aqui na tribuna, antigamente a educação tinha um padrão, foi caindo, começou a vir um monte de especialista, todo mundo entende de educação, você já viu isso? Todo mundo sabe, todo mundo quer atualizar, todo mundo quer avançar, a cartilha Caminho Suave não vale nada, agora tem que ler de outra forma, só que o resultado disso é funesto. O que tem é muito cabotino. Aliás, a cabotinagem é um fato consumado no Brasil. Tem cabotino em tudo que é lugar. E na educação não é diferente. Quando se fala, vamos mudar o sistema educacional, ficamos já com as palavras de molho, porque isso vai redundar num fato lamentável. Então, a greve dos professores. Os professores não foram atendidos pelo governador em nada e diz que vai apresentar uma proposta, sabe lá quando, como dizia minha avó. Professor Leonel Aguiar, Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, todas as redes sociais, em especial condadouniversal@yahoo.com.br. Obrigado. Bom dia, Bruna Veloso. Bom dia, senhoras e senhores, telespectadores. Que honra poder abrir o programa, ser o primeiro. Portanto, eu, abrindo o programa, quero ser como um favo de mel, suave. Oração pela paz. Se um dia for possível a paz voltar, paz para todo esse universo. Todos querem lutar para se salvar. Vergonhosas guerras sujas pelo mundo, os campos arrasados, a terra se esvai a sangue em vez de dar pão. A ecologia em confusão, semente que resulta da desunião, do orgulho e da presunção. Difícil conseguir sobreviver pela ganância. Que haja paz e amor em vez de guerra, fartura e saúde em vez de fome e doenças. Rezo a Deus
para a paz voltar e a violência terminar. Muito obrigado. Pode ler o livro Gaivotas Perdidas. Obrigado. Queria dar inspiração para o livro. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.